O que é um FII Infra? O que é um fundo de infraestrutura? Eu posso só fazer um parênteses Lógico. no começo? Para começar, por favor, ó, fiquem à vontade para colocar as perguntas no chat, mas pelo amor de Deus, não coloquem FII Infra com 2 Is, tá? Porque não é fundo imobiliário de infraestrutura. É um I só, tá? Fundo de investimento em infraestrutura. Chita da bronca aí, então agora eu passo a palavra para vocês, pessoal. Vamos lá? Vamos. 2 ou 1? Pode começar. Eu posso começar, então. Vamos lá. De novo aqui, obrigado, Gui, obrigado, Ricardo, pelo convite. Um FII Infra é um fundo que investe basicamente em debêntures de infraestrutura regidos sob a Lei 12431. Tentando traduzir isso daqui. A Lei 12431 é uma lei de 2011 que instituiu a debênture de infraestrutura, que o grande charme dela é que ela é uma debênture totalmente isenta para o investidor pessoa física. Então, todos os rendimentos pagos pelaquela debênture, todos os juros, toda a correção do IPCA que é devolvido para o investidor é isento de imposto de renda. Então, primeiro ponto, um produto totalmente isento. E quando um fundo investe nessas debêntures, naturalmente essa isenção também se reverte para o fundo, né? Então, o investidor como cotista daquele fundo também tem um rendimento totalmente isento de imposto de renda no seu investimento, tá? Então, acho que esse é o grande charme. E quem são os emissores dessas debêntures 12431? São as empresas que atuam no segmento de infraestrutura. A gente está falando de energia elétrica, transmissão, distribuição, geração, concessionárias de rodovias, concessionárias de aeroportos, terminais portuários, empresas de telecomunicação, algumas empresas que fazem produção e exploração de óleo e gás. Enfim, tem um espectro bastante grande aqui de emissores no mundo de infraestrutura que podem emitir essas debêntures 12431. Marcelo, se quiser complementar. Acho que é isso. Acho que é importante dizer que dentre os fundos de infraestruturas, né, tem tipos bastante variados. Então, você tem aqueles fundos que são focados em emissões mais, vamos dizer, high grade, geralmente falando. Ou seja, né, você pega grandes emissores recorrentes, tipo Taesa, CETEP, CCR e tal, e monta um fundo com base nelas. Tem os fundos que, como é o caso do CADIF 11, é focado no que eu gosto de chamar de high grade de projeto, que requer uma expertise maior, né? Então, dentro do risco de projeto, a gente separa o joio do trigo, como o Ricardo tinha mencionado. E aí, eu acho que também tem uma outra divisão, né? Como se eu fosse montar uma tabela, que são os fundos focados em gerar ganho de capital, com giro de ativo, e os fundos que é uma visão mais hold to maturity, né? Então, você compra a debenture, você vira um expert naquela debenture, conhece tudo sobre aquele projeto e carrega até o vencimento. E aí esse vencimento pode ser 10, 15, no nosso portfólio a gente tem debentures de até 25 anos. Perfeito, boa. Uma coisa que eu acho que é legal também falar para o pessoal é que quando eu trabalhava na gestora da Sul América, estava começando os fundos de infraestrutura, só que não eram listados. Então, a gente começou lá atrás, a Sul América debêntures incentivadas, mas ele não era um fundo listado. E hoje, vocês fazem a gestão, não sei, né, como é que funciona o trabalho de vocês, mas o CADIF 11 e o IFRA 11, eles são 2 fundos de infraestrutura que têm suas cotas negociadas em bolsa. Então, eu queria, né, perguntar se existe alguma diferença em termos de tributação para o produto listado, para o produto não listado, ou se em termos de tributação é a mesma coisa, mas para vocês, gestores, o que difere? Quais são as diferenças de uma carteira de investimentos, de infraestrutura, de um fundo que é listado e de um fundo que não é listado? Legal. Começa você agora. Tá bom. A gente vai alternando. Bom, acho que a principal diferença é que os fundos listados são fundos fechados, né, que não estão sujeitos a resgate. Ou seja, se o investidor quiser sair, ele vende aquela cota na bolsa, né? O ticker é igual de uma ação, né, 4 letras, 2 números, assim, é tão fácil quanto. O CADIF 11 tem uma liquidez aí em torno de 2,5 milhões, 2,6 milhões. Então, assim, para a maioria das pessoas físicas é mais do que o suficiente, né? Mas, na prática, qual que é a vantagem disso, né? E como isso se traduz numa vantagem para o investidor pessoa física? Aquele fundo, ele não vai estar sujeito a ter que vender debêntures
quando ele não quer ou quando for um momento ruim de mercado, né? Como ele nunca está sujeito a resgate, ele pode fazer posições longas nessa linha que eu mencionei, né? E evitar situações de squeeze, né? De aperto. E isso, no fim do dia, quer dizer mais segurança para o investidor desse fundo. Uhum. Então, eu acho que essa é a principal diferença. Perfeito. Acho que o que o Fábio está comentando, pessoal, quando você tem um fundo que a cota é negociada em bolsa, você não tem movimentação de patrimônio dentro do fundo, né? Então tá lá 1 bi, por exemplo, poxa, o mercado ficou muito ruim, as pessoas vão vender esse fundo, o que vai acontecer? O patrimônio não vai sair? Não. A cota daquele fundo de infraestrutura vai ser vendida para uma outra pessoa, um outro investidor, uma outra investidora. O valor dessa cota pode cair, né? A cota de mercado. Mas isso não vai alterar o patrimônio do fundo. Então o gestor não precisa sair correndo, vender os ativos ali no meio da emoção, às vezes num momento muito ruim, para gerar caixa, para gerar liquidez e pagar o resgate. Então isso faz com que o gestor ele consiga tomar decisões de investimento um pouco mais tranquilas, né? Poxa, já que eu não vou ter aqui a galera saindo correndo, resgatando em momentos ruins, eu consigo fazer minha gestão do modo muito mais aderente à minha filosofia, né? Quando você tem um fundo que está lá na plataforma, tem que tomar um certo cuidado, né? Não, e o gestor tem que manter uma posição de liquidez normalmente muito mais alta do que ele propriamente gostaria também, né? Para fazer frente aos resgates. Né? Se tiver um pedido muito volumoso de resgates, é o que o Massal falou, né? Você tem que sair correndo, vendendo papéis a qualquer custo. Ele tem que naturalmente trabalhar com uma posição maior de caixa dentro do fundo, né, para poder se honrar esses resgates, para não precisar ficar queimando o papel, como a gente fala no nosso jargão aqui. Então, o fundo fechado traz esse charme, né? Enfim, a gente dá aos gestores aqui a maior tranquilidade possível para trabalhar a melhor gestão possível para aquele fundo, que no final das contas isso é benéfico para o cotista também. Legal. Sabe uma coisa eu acho que aproxima... Hoje o número de pessoas interessadas em investir em fundo imobiliário é muito alto. E aí eu acho que eu tenho um ponto, lógico, o brasileiro gosta muito de investir em imóvel, mas uma outra coisa é que é muito fácil você tangibilizar um investimento em fundo imobiliário para o investidor pessoa física. Verdade. O cara tá lá no shopping, pô, esse shopping aqui tá no fundo imobiliário XYZ. Ricardo, que só vai negociar TMI no JK. Ele entende muito fácil a operação, porque ou ele comprou um imóvel ou ele aluga um imóvel. Perfeito. Né, para viver. Então ele entende a natureza da operação. Né? Agora, um fundo de infraestrutura já é um pouco mais complicado. Né? Então, o que eu queria entender aqui? Quando a gente coloca um dinheiro lá no FIINFRA, no fundo de infraestrutura, vocês financiam projetos de infraestrutura. Eu queria que vocês dessem alguns exemplos de quais projetos são esses. E em que lugares do Brasil, por exemplo, estão esses projetos? E quais tipos de projetos? A gente comentou, setor, energia elétrica, transmissão. Mas que projeto, basicamente, a gente está falando aqui, né? Que os fundos, no final das contas, e indiretamente o investidor estão financiando. Eu concordo com você, é um pouco mais difícil tangibilizar, né? Para onde vai o dinheiro do cotista, né? O que é feito com o dinheiro do cotista, né? E a gente procura fazer essa parte educativa também, né? Na nossa carta mensal, a gente descreve todos os ativos que estão na carteira do fundo, o CADIF faz a mesma coisa, né? Na carta do IFRA a gente faz isso. Eu procuro visitar os projetos, né? Que a gente financia, grava vídeos, a gente coloca esses vídeos na internet também. Vou citar alguns exemplos aqui, tá? A gente tem muita coisa de saneamento, transmissão de energia e geração hidrelétrica na carteira do IFRA. Esses 3 setores aqui compõem mais ou menos 2/3 da carteira do fundo, tá? Tem um projeto que eu gosto bastante de falar, que eu fui visitar no interior do Paraná, que é uma usina central hidrelétrica, né? Uma pequena central hidrelétrica na realidade, que ela gera energia através uma parte da água do rio ali desviada, passa por um canal de adução, essa água desce uma queda d'água lá de 200 metros, dentro de um conduto forçado, passa numa casa de força, gera energia e volta lá, a água é devolvida para o curso natural do rio. É um projeto lindo de se ver. Eu não sou engenheiro de formação, mas olha, depois de ver esse projeto, eu quase que gostaria que tivesse feito engenharia. Muito, muito bacana mesmo visitar. E a gente procura mostrar, né, para as pessoas, para elas terem um pouco mais de conhecimento por onde está indo o dinheiro, né? O que significa na vida das pessoas. Né? Ali é a geração de energia que vai abastecer X mil residências.